Amém? Marcos capítulo 9, quem encontrou? Amém. Nós vamos ler do versículo 2 em diante. Nós vamos ler dois textos no mesmo livro. E nós vamos ler primeiro Marcos 9, versículo 2 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancos como a neve, tais como nenhuma lavandeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas ou 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E descendo uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Vai comigo para o versículo 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsem, e eles não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-o a mim. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Perguntou ao pai ele: Quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Amém? Pai querido, nós oramos nesse momento, nós cremos na Tua palavra, nos Teus ensinamentos. Senhor, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos neste momento. Que tudo que tira a nossa atenção pode ficar do lado de fora, Senhor, porque aqui a primazia é a Tua palavra, é o Teu Espírito Santo que habita em nós. Pai, fala conosco nesta tarde. Nos ensina, Senhor, a edificar um templo vivo, saudável na Tua presença, em nome de Jesus. Você pode se assentar com a sua atenção voltada para esse texto, para esta palavra, porque o Senhor Jesus vai falar conosco hoje. Já está falando desde o início do culto, e Ele vai falar algo especial ao teu coração nessa noite, e é muito importante que você participe comigo deste texto, dessa mensagem do Senhor, porque eu preciso que você me ajude a trazer esta mensagem. Você pode dizer amém comigo? O texto que nós acabamos de ler, ele contém 2 episódios, 2 histórias diferentes, são distantes, mas elas são dependentes de um milagre. 2 acontecimentos, os 3 homens que foi com Jesus ao monte, e outro do jovem que precisava de um milagre. No primeiro que nós vimos, esses 3 homens com Jesus, eles estavam usufruindo da glória de Jesus. Foram 3 homens, gravem comigo, 3 homens, 3 pessoas separadas para estar com Jesus. No segundo episódio, nós vemos um pai preocupado com seu filho, porque ele estava atormentado por um espírito mau.
Então são duas histórias, duas questões, e nós vamos trabalhar com ela nesse exato momento. Como eu disse para você que os dois assuntos estavam ao seu extremo, tem uma ligação com outra na dependência do milagre. A importância desse primeiro acontecimento que nós lemos é tão grande que aqueles 3 discípulos que estavam presentes, eles não conseguiram entender o que estava acontecendo naquele momento. Quando a gente está na presença de Jesus e algo grande acontece e nós não estamos preparados para aquele momento, a gente fica sem entender o que está acontecendo. E foi o que aconteceu com esses 3 homens. Eu acredito que cada vez que nós vemos aqui na casa do Senhor, cada vez que nós estamos na presença de Deus numa igreja, prestando o nosso culto racional, nós andamos ou nós vamos ao monte da presença do Senhor, fazendo que aqui é o monte e a presença do Senhor aqui habita. Então quando você sai da sua casa, você está indo em direção ao monte onde há a presença do Senhor. E o nosso coração não pode estar ligado em outra coisa, a não ser em Jesus. Amém? Eles estavam presentes no meio do monte, em cima do monte da transfiguração, no meio da glória de Deus. Mas a minha preocupação nesta tarde, a nossa preocupação no geral, não tem que ser em que ou o que Jesus vai fazer nesse monte conosco hoje. Ele sabe o que Ele tem que fazer e nós confiamos nele. O que nos preocupa nesses dias de hoje é o que nós vamos fazer na presença de Jesus. Ele faz tudo, Ele é soberano, estamos tranquilos, confiamos nele. Mas o que nós vamos fazer na presença dele? Como nós vamos nos achegar na presença dele? Muitas vezes, irmãos, alguns de nós vêm a esse monte da presença de Jesus com tristeza, carregando algum rancor, com murmuração. Muitos às vezes deixam o cansaço dominar ele, e ele não vem na casa do Senhor para ouvir, para alimentar a tua alma, o teu espírito. Até ignora a presença do Senhor no local quando ele está. Ele vê as coisas acontecendo, ele vê o Espírito Santo operando, mas ele ignora porque está desanimado. Resumindo, ele não está preparado para estar na presença de Jesus. Aleluia. Nós queremos fazer tendas para Moisés e para Elias, enquanto nós estamos na presença de Jesus. Eu não sei qual é o pensamento ou como está o seu coração quando você entrou por esta porta, quando você veio a essa igreja. Eu não sei qual é a sua intenção com Deus hoje, mas eu posso garantir algo para você com todas as letras que está na Bíblia. Jesus, o Rei do Universo, está presente no meio do seu povo. E eu garanto para você com toda certeza que a presença dele está nesse local, nesse exato momento, para abençoar a nossa vida. Amém. Quem sabe para quem nós vamos construir uma tenda hoje? Pedro queria fazer uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias. Nós vamos entender esse contexto, é esse ponto que eu quero que você acompanhe comigo. 3 homens foram escolhidos para estar com Jesus naquele dia. Eu sei que você foi escolhido para estar aqui hoje. Olha para o seu irmão e fala assim: você foi escolhido hoje para estar aqui. Pode falar para ele com autoridade. Não foi a tua força que trouxe você aqui. Não foi a tua inteligência de calcular o tempo para você vir até aqui. O que trouxe você até aqui hoje foi o Espírito Santo de Deus que te encarregou, te trouxe até aqui para você usufruir da glória de Deus que vai ser derramada sobre a tua vida hoje. Aleluia. Se você é espiritual, pega isso aí que é para você hoje. Aleluia. Jesus tinha quantos discípulos? Tinha 12.
certo? Ele tinha 12 discípulos, mas ele escolheu 3 para estar com ele. Da mesma forma que você foi escolhido para estar aqui hoje. Tem um motivo especial com Jesus na sua vida hoje. Todo dia Deus tem algo novo, mas hoje Ele escolheu você para te abençoar, para trazer na sua vida uma revelação espiritual, ao qual eu tenho certeza que você está buscando. Ele tem 12 discípulos, mas só 3 foram escolhidos. Naquele momento o texto me diz que uma nuvem baixou sobre eles, e eles ouviram a voz do Pai Deus dizendo: este é o meu filho amado. Só existe 2 momentos que essa frase foi dita por Deus: este é o meu filho amado. 2 vezes Deus disse essa frase. A primeira foi quando Jesus estava sendo batizado. Ele estava iniciando o ministério. Jesus estava iniciando a sua caminhada. Foi batizado. Quando veio o Espírito Santo sobre ele, e a voz bradou do céu: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. E a segunda vez foi no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava se preparando para ir para a cruz, se despedindo do seu ministério. Novamente Deus brada do céu: este é o meu filho amado. E esse momento que estava acontecendo isso, dos 3 estar com Jesus, era um momento muito especial. Eu disse que você foi escolhido para estar aqui hoje, não foi? Então este é o momento especial na sua vida. Este é o momento que Deus quer revelar algo novo para você. Este é o momento que o Senhor separou você de todas as coisas que você tem que fazer, da sua casa, do seu trabalho, dos seus pensamentos, e trouxe você até aqui, porque hoje Deus quer mostrar algo para você diferente. Eu imagino que quando Pedro, Tiago e João estavam subindo ali aquele monte com Jesus, já no final da tarde, eles tinham pregado a tarde inteira, caminhado bastante, e no final do dia Jesus falou assim: ei, vocês 3, vamos comigo dar um passeio. Você sabia que Jesus chama você a sós para passear com Ele quando Ele tem algo para tratar com você? Ele separa você, sabia? Ele te separa porque Ele quer algo privado, algo particular com você. E aí Jesus fala com os 3: vamos ali comigo, já no final do dia. Eu penso para mim, conhecendo um pouco do caráter de Pedro, que no momento que eles estavam subindo ali aquele monte, aquele morro, já cansados, eu imagino que Pedro deveria, estar comentando com João: nossa, o nosso dia hoje foi pesado, trabalhamos para lá, pregamos, andamos o dia inteiro, estamos cansados, e no final do tarde já escurecendo, Jesus chama a gente para subir nesse morro. O que será? Por que Ele não chamou os 12? Só chamou nós 3? Será que subir um monte, um sacrifício com Jesus, seria um castigo de Deus? Ou seria para a bênção do Senhor na sua vida? Então ele deve ter pensado: poxa vida, João, nós estamos cansados e Jesus quer levar a gente para o topo desse monte. Eu entendo pela palavra de Deus, irmãos, prega e põe no seu coração isso, que existe uma grande possibilidade do ser humano estar diante de Jesus e não estar na presença de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Nós perdemos de ser abençoados porque nós estamos na frente de Jesus, com Jesus, mas não estamos na presença dele. Isso acontece, não é com o mundo, é conosco, é na nossa casa, é na nossa igreja, é no nosso convívio. Estamos sim diante de um Deus todo-poderoso, mas na presença dele é só os escolhidos. E você foi escolhido essa noite. Você pode dizer amém? Amém. E eu garanto para você que antes da tua vitória, você precisa subir o monte da transfiguração com Jesus.
Você precisa subir, estar na presença e ver aquilo que Deus tem de transformação para você, para que você saia dali cheio, transformado e pronto para receber aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Deus fala que só dá aquilo que nós podemos suportar. Então, se você não recebeu ainda, é porque você ainda não está pronto para receber. Se você não ganhou ainda, é porque você não está pronto para ganhar. Existe um processo e você precisa urgentemente descobrir qual é o processo, qual é o caminho, qual monte você vai subir com ele, entrar na presença dele, para você se tornar apto para receber dele. A nossa função é essa, é seguir o nosso mestre. Pedro, Tiago e João, eles não sabiam que aquele dia especial seria o dia mais importante da vida daqueles três. Eles não sabiam disso. Eles estavam acostumados a andar com Jesus e ver Jesus fazer muitas coisas, mas aquele dia era um dia especial e Deus garantiu a vitória, e eles não sabiam que seria o mais feliz, como eu digo para você, que porque Deus te escolheu hoje vai ser um dia especial na sua vida. Você nunca vai esquecer do dia de hoje, porque o Senhor vai falar com você. Eles veriam a glória de Jesus ao máximo. Eles não sabiam, mas um dia feliz para eles estava no topo daquele monte, aonde eu quero convidar você para ir comigo hoje, aonde eu quero te convidar para estar na presença do nosso Senhor Jesus hoje. É subir um monte, é pagar o preço, é não medir esforços, é ter o sacrifício vivo da nossa carne para agradar a presença do Senhor, para entrar na presença dele. Isso é subir o monte, é a gente nos deixar gastar pela obra do Senhor, confiando na palavra dele em todas as promessas. O texto me diz que quando chegaram no topo do monte, Jesus e os três, Jesus não disse uma palavra. Jesus, estavam os três ali e Jesus se transfigurou. Vou te explicar o que é transfiguração. Ele deixou de ser como homem, de parecer como homem natural que ele era. Jesus era homem, sim ou não? Ele estava na forma humana. Ele se vestiu da sua glória como Deus e refletiu essa glória de uma forma imensa, grandiosa, e os três puderam contemplar essa transfiguração de Jesus. Eles viam Jesus como uma ovelha muda que estava sendo levada para o matadouro, mas nesse exato momento da transfiguração, eles viram o leão da tribo de Judá, o Senhor rei dos exércitos. Ele viu o Jesus em toda a sua glória. E eles estavam reclamando que estava subindo o monte porque estavam cansados. Mal eles sabiam que o que estava esperando eles ali era muito maior do que qualquer coisa terrena. E é esse Deus que eu quero apresentar para você hoje. O que Ele tem para mostrar para você é uma transfiguração de mudança espiritual no nosso meio. Até então, pelo texto, eles estavam sem entender o que estava acontecendo. E Jesus faz essa grande maravilha para eles. Eles olharam para as coisas em volta, tudo brilhando. Olharam para a própria roupa, alva como a neve. Nunca viram coisa tão branca daquele jeito. E eles olharam aquela glória inteira, assustados com aquele momento. Eu penso que quando a gente não está preparado para ouvir Deus, para sentir a presença de Deus, tudo que Deus faz nos pega de surpresa. E quando nós somos pegos de surpresa, nós reagimos de uma forma não muito agradável aos olhos do Senhor. Vou te explicar por quê. Eu entendo que quando Jesus se transfigura na nossa vida, Ele faz tudo novo na sua vida. Ele transforma quem está perto de você, porque Jesus se transformou e não ficou só nele, pegou em todas as coisas, e os discípulos também foram transformados, porque eles viram a glória. E quando Deus se transfigura na tua vida, no teu problema, na tua causa, você não só transforma sozinho, todos que estão ao seu redor veem a glória e se transformam como você, porque a glória de Deus que habita no teu coração, como Espírito Santo de Deus vivo, você tem esta luz dentro de você. Nós precisamos abrir as janelas espirituais da nossa alma para refletir essa luz, para contaminar aqueles que estão na escuridão. Quando
isso acontece na nossa vida, irmãos, o que não era, passa a ser. É verdade ou não é? Deus transforma. O que não tinha, começa a ter, pelo poder do Senhor, por causa da glória de Deus. Quem sabe hoje não é o dia da sua transfiguração com Jesus? Quem sabe Deus separou você para vir aqui hoje, porque Deus quer ter uma transformação direta com você. Ele quer transformar você. Ah, pastor, mas eu já sou crente, eu já sirvo a Deus. Ei, espera um pouquinho. Todos os dias nós precisamos ser transformados pela palavra, transformados pelo Espírito Santo. Mas quem sabe hoje Deus separou você para estar aqui, porque Ele quer uma transformação especial na sua vida. Talvez nem você mesmo sabe qual é, mas Ele sabe, porque Deus não perde o controle. Nós às vezes ficamos sem chão, nós às vezes não vimos nada acontecer, mas Deus não perde o controle da nossa vida. E hoje Ele quer algo comigo e com você. Pedro não sabia, ele ficou desorientado. O texto me diz, eu entendo, que Pedro estava despreparado naquele exato momento. Ele não estava esperando que aquilo ia acontecer. E nós às vezes não estamos esperando o que Deus vai fazer aqui hoje. Você não está sabendo, você não está imaginando o que é que Deus vai fazer hoje aqui. Eu convido você para se manter no espiritual comigo, me acompanhe. Porque Deus tem algo novo que até eu já estou sentindo o calor do Espírito Santo aqui. Ele não sabia, porque ele estava despreparado naquele momento. Ele não ficou feliz quando ele viu aquilo. Ele ficou assustado. Ele olhou e falou: uou, o que está acontecendo aqui? Que negócio é esse? E a glória de Deus irradiando, e ele preocupado, assustado com aquilo tudo. Ele ficou assustado, como diz o texto. E ele não estava esperando ver a glória do Senhor naquele dia. Deixa eu te falar, você está preparado para ver a glória de Deus hoje? Eu não sei exatamente o que você veio buscar aqui hoje. Eu não sei se você está esperando receber de Deus. Eu não sei se você veio pedir alguma coisa para Deus. Mas hoje eu posso declarar pela palavra que é um dia especial entre eu e Deus, entre você e Deus. Para isso Ele nos convidou para estar hoje nesse dia especial que nós estamos celebrando a Santa Ceia. Tem coisa que Deus faz bem devagarzinho na nossa vida. Tem coisa que Deus faz rápido na nossa vida. O que vem devagar na nossa vida é porque nós não estamos preparados, e Deus não quer pegar ninguém de surpresa. Então Ele quer preparar primeiro, então Ele vai bem devagarzinho na sua bênção, mas ela está sendo construída. Quando você está preparado no espiritual e você está radiando, Deus fala e você pede, e Ele vem e faz para você na hora. Porém, eu não quero que você se prenda ao estar preparado e a não estar preparado, porque nada pode impedir Deus de fazer algo na sua vida agora. O único que pode impedir sua bênção é você. É você que pode impedir a sua bênção. Ninguém pode. A palavra me diz que ninguém pode separar você do amor de Deus, a não ser você mesmo. E nada pode impedir Deus de fazer algo novo no nosso meio, algo bom no nosso meio, com a nossa família no dia de hoje. Quando eles perceberam que estavam diante do Senhor do universo e toda a sua glória, e como se não bastasse só a glória de Deus, quem conhece a Bíblia vai entender o que eu estou falando. Se não bastasse aquela glória magnífica de Deus ali, a palavra me diz que ainda Moisés e Elias se apresentaram diante deles e falavam com Jesus. Irmão, quem conhece a Bíblia sabe que Moisés e Elias viveu alguns séculos atrás desse momento. Eles já estavam na glória, mas Deus deixou ver que a glória dele está no passado, está no presente e vai estar no futuro. Então para Deus não existe impossível. E eles viram além da glória e ainda tiveram o prazer de conhecer, de ver esses dois homens de Deus falando com Jesus no momento da sua glória. E é essa visão que Deus quer dar para você nessa noite, a visão do futuro, a visão do presente, a visão do espiritual, a visão da mudança, a visão de que você pode muito mais do que você pensa, em nome de Jesus. É isso que Ele quer manifestar para nós no dia de hoje. Elias e Moisés, rapaz, é muita glória. Mas por que só os três?
Por que não os 12? Por que você foi escolhido para estar aqui hoje e não os demais? Tem dia que nós estamos preparados, cheios do poder, sim ou não? Tem dia que eu vejo crente entrar naquela porta assim, radiando. Mas tem dia que ele entra já murchinho, já senta ali com quem não quer nada. Tem dia que nós estamos preparados, estamos aí filé, mas tem dia que a aflição nos pega, a gente fica abatido espiritual. Isso é normal, acontece com todo mundo. Mas existe um Deus ao qual até a tristeza salta de alegria quando chega na presença dele. E quando você sai da sua casa, sobe esse monte, está na presença de Deus, tudo isso fica da porta para fora. Você acredita que Deus te renova todo dia? A palavra diz que o Senhor nos renova a cada manhã. É por isso que você nunca vai ver um crente feio dentro da igreja. Olha para o seu lado para você ver que tanto que o seu irmão é bonito. Porém, irmãos, eu descobri na vida de Pedro, nessa história, que o que às vezes parece ser ruim, não é o culto. O problema está no Pedro. Dá um tempinho aqui para você cair a ficha. A glória de Jesus estava no local. E Pedro teve uma ideia genial de ajudar Jesus. Você já teve ideia de ajudar Jesus na sua vida? Fala comigo. Você já teve assim, um momento que você parou e falou assim: peraí, Jesus, eu vou te ensinar como é que faz aqui o negócio. Você já fez isso na sua vida? Então Pedro teve essa ideia. Pedro falou: peraí, o negócio aqui está muito bom, rapaz. Olha, Moisés, Elias, Jesus, esse negócio aqui está bom demais. Vou voltar lá para baixo, coisa nenhuma. Antes ele não queria subir, né? Agora ele não quer descer. Falou: não, peraí, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias, e nós vamos ficar aqui, porque aqui está maravilha, aqui não tem dor, não tem problema, não tem perseguição. Aqui é o lugar de ficar, na presença de Jesus, com esses dois homens. Porém, quem está no vale quer subir para o monte para estar com Jesus, mas ninguém quer descer do monte para ir para o vale. Alguém aqui quer ir para o vale? Levanta a mão. Não? Aleluia, crente inteligente vocês. Nada de vale. Porém, quando eles chegaram e viram aquilo tudo acontecer, eu penso para mim que deve ter sido a maior alegria daqueles três homens. Eles não queriam, estavam cansados, mas eles esqueceram o cansaço, esqueceram que andaram o dia inteiro, esqueceram do calo nos pés, esqueceram das dores nas costas, esqueceram dos problemas familiares, das perseguições, porque aquele momento era de glória. E quando nós estamos na presença de Jesus, nós temos que participar desse momento de glória. E não podemos preocupar com as coisas externas, porque elas vão estar esperando você depois do culto. Então deixa elas lá fora, para nós estarmos adorando a Deus. Amém? O que é fazer tenda para Moisés e tenda para Elias? Te explico em rápidas palavras. Fazer tenda para Moisés e outra para Elias, nesse texto, simboliza o crente despreparado. Te explico. Um exemplo simples e claro. Como eu vou oferecer tenda para Moisés na presença de Jesus? Quem é mais importante? Moisés é importante, mas quem é mais importante no momento? Jesus. Como eu vou dar mais atenção para Elias na presença de Jesus? Está errado, não está? Então nós temos que começar a planejar os nossos princípios. Eu acredito que todos nós, uma vez ou outra na nossa vida, nós tentamos fazer tendas para Moisés e para Elias. Quando nós saímos da nossa casa, você pretende entrar na presença de Deus. Seu coração não pode estar ligado em outra coisa. Sua mente não pode estar armando tenda, preocupada com o patrão, preocupada com o trabalho, com o que você precisa, com o que você deixa de precisar. Jesus tem a chave de tudo que você precisa.
Quando você pensa lá durante a semana, domingo ou sábado eu vou no culto, o Senhor já começa a trabalhar na tua causa. O Espírito Santo já começa a interceder por você. O inimigo já se levanta e já fica furioso para te dar uma aprovação, para te dar um problema, mas o Espírito Santo entra na frente e fala assim: epa, peraí, esse aí já declarou que vai adorar no sábado, que ele vai no monte falar com Jesus, e quem promete, quem fala que vai no monte falar com Jesus, nada entra na frente, nada vai servir de obstáculo, porque o próprio Deus, Senhor dos Exércitos, derruba todas as muralhas, se você tiver no teu coração a intenção de adorá-lo em espírito e em verdade. Então não tenha medo, declara no teu coração: eu vou tirar um momento para adorar a Deus e ponto, e nada vai tirar a minha atenção. Sabe o que vai acontecer? Além dos anjos que Deus já mandou, já determinou tomar conta de você, você ainda vai ser mais protegido ainda, porque os anjos vão ter a responsabilidade de garantir a tua presença na casa de Deus. Você sabia disso? Eles têm que garantir, porque a tua palavra tem autoridade. Se você falar eu vou adorar, acabou, foi uma ordem que você deu, nada te para, vai tentar te parar, vai levantar problema contra você, vai levantar aflição dentro da sua casa, mas você não vai ser impedido de vir adorar a Deus. Guarda isso no teu coração, amém? Deus, ele se preocupa conosco quando nós estamos na presença dele, você sabia disso? Quando o seu filho precisa de alguma coisa e ele está na sua presença, você sabe que ele está precisando? Mesmo se ele não sabe falar, ele é pequeno, mas você sabe entender quando o seu filho necessita de alguma coisa. E Deus, ele olha para mim e para você, quando a gente vem aqui na casa dele, a gente não precisa chegar falando lá na porta que tem problema, que está passando isso, que está passando aquilo, não precisa, porque ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que tem que fazer para você. Como eu disse no início, nós é que temos que aprender o que fazer para merecer a atenção de Jesus. E a Bíblia me diz que de dentro da nuvem saiu uma voz que falava com Pedro, deu uma chacoalhada no Pedro, falou: Pedro, acorda, não fica despreparado, este é meu filho amado, a ele você ouve. Escuta o que ele está dizendo. Resumindo, Deus está dizendo: olha, se nós ouvirmos tudo que Jesus deixou escrito, cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida, tudo se irá bem e nós não vamos ser pegos de surpresa em momento algum da nossa vida, por pior que seja. E aí vem uma atenção para mim e para você: nós devemos tirar a atenção das coisas e das pessoas e colocar a nossa atenção mais em Jesus. Hoje nós estamos preocupados com muitas coisas do mundo, com muitas atividades, é verdade, faz parte da nossa vida, mas nós temos que ter, como eu sempre digo, um momento em que nada atrapalha a nossa adoração a Deus. Aquele momento é de Deus. Olha só, nós temos um culto durante a semana e 1h30 para adorar a Deus, e nós ficamos 6 dias fazendo o que a gente quer, participando do que a gente quer, indo aonde a gente quer, e um dia, 1h30 para adorar a Deus, às vezes a gente acha alguma dificuldade para fazer, pelos méritos, pelas bênçãos que nós temos recebido de Deus nesse lugar, por cada bênção que nós recebemos pelos nossos filhos, pela nossa casa, pelo nosso trabalho que nós recebemos nesse lugar. Nós deveríamos fazer culto 6 vezes por semana e ter um dia só para você descansar, e mesmo assim não seria suficiente para agradecer o que Deus faz para a nossa vida. Então nós temos que ter essa consciência de subir um monte, 1 vez por semana, alegre, sem reclamar de cansaço, sem reclamar de dores, sem reclamar de problemas, porque nesse dia Deus vai revelar algo novo para nos fazer forte novamente. Quem sabe, irmãos, nós estamos vivendo o nosso momento com Jesus nesses dias agora. Quem sabe nós estamos vivendo o nosso momento com Jesus e nós estamos pensando em fazer tenda para outras coisas. Nós estamos pensando em crescer profissional, crescer e fazer muito de coisas, e estamos deixando o momento de Deus conosco passar. Como eu disse, nós estamos diante, mas não estamos na presença. O que nós precisamos é estar na presença e não na frente. Amém? Amém mesmo? Às vezes você pensa assim, você pode pensar assim: olha, por que Jesus me escolheu para estar ouvindo uma palavra de Deus na igreja?
Para que Deus me escolheu? Para estar indo no culto, ajudando, colaborando. E as outras pessoas que estão lá fora, estão se divertindo, estão no mundo, eles é que deviam estar aqui. Aquela pessoa assim, ó, essa palavra serviu para alguém. Às vezes a gente fala isso. E muitas vezes na nossa vida, nós temos que aprender essa lição que Jesus ensinou para esses 3 homens. Esses 3 homens, mesmo sem eles merecerem, eles participavam da glória de Deus. Eles participaram daquela magnitude que aconteceu ali naquele momento. Eles participaram daquilo. Então nós não temos que pensar nos outros em relação ao porquê não está. Se você está, porque Deus escolheu você. Se você está, porque Deus tem um propósito na sua vida, e Ele quer reafirmar para você, que o propósito que Ele fez com você, Ele vai se cumprir, embora pareça impossível aos seus olhos, mas Ele vai cumprir, porque Deus, Ele não é um Deus que mente. Amém. E Ele cumpre. Este é o meu filho amado, a Ele ouve. E passou essa fase da glorificação no monte, e Jesus, como Pedro foi um pouco egoísta, Jesus falou: olha, está na hora da gente descer. Já viram a glória, então vamos descer do monte agora, vamos descer de novo para o vale. E eu aprendo uma lição com essa descida do vale. Quando Deus abençoa você, é para você abençoar alguém. Deus não tem compromisso com pessoas egoístas, com pessoas que querem somente para si. Pedro foi egoísta nesse momento. Na presença de Jesus não tinha problema, não tem dor, não tem nada de ruim acontecendo, mas lá no vale tem. Você não pode orar só para você. Você tem que descer no vale e orar por aqueles que precisam também. Você não pode segurar a sua salvação só para você. Você tem que descer no vale e levar a salvação para aqueles que estão perdidos. Tudo que Deus tem dado para nós é para nós descer no vale e ir lá onde estão os perdidos, onde estão os cativos, onde estão os necessitados, onde tem os que precisam ouvir, e levar esse conhecimento que Deus tem nos dado e ir até lá e oferecer a eles a mesma salvação que Jesus deu para nós. A mesma bênção que Deus tem para nós, nós temos que compartilhar com o nosso irmão. Quando a gente fala que quando Deus te abençoar, você tem que compartilhar com o outro, a maioria das pessoas vem: nossa, se eu ganhar dinheiro eu tenho que dar para os outros. Não é isso. É o conhecimento, a salvação, o fruto do Espírito, o prazer de estar na presença de Deus, a alegria de receber Jesus, é que você tem que compartilhar com o outro que está necessitado, para que ele também conheça Jesus, para que ele também seja salvo. No texto eu entendo que Moisés não precisa de tenda. Moisés já passou. Tenda aqui significa proteção espiritual, ok? Fazer a tenda, proteção espiritual. Moisés não precisa. Elias não precisa de proteção espiritual, não precisa de tenda. E Jesus afirmou: olha, quem precisa de tenda é aquele rapaz, aquele moço que está lá no vale, que não sabe a diferença de fogo e água, aquele que o inimigo, que o espírito ruim tomou conta dele e ele não tem ação própria. Esse precisa de tenda, esse precisa de cobertura espiritual, esse precisa de dobrar o joelho e orar por ele, esse precisa ser levado a salvação até a casa dele. E é por isso que Jesus falou: olha, vamos descer no vale, porque tem alguém que está necessitado. Amém. Então esses homens grandes não precisam de tenda. Quem precisa é quem está passando alguma necessidade espiritual. Amém. E o texto me diz que quando eles chegaram lá embaixo, desceram o monte, o pai apresentou o seu filho a Jesus. Logo depois desse milagre lá em cima, desceram, o pai chega para Jesus e apresenta o filho dele: olha, Jesus, esse aqui é o meu filho. E quando ele está assim, ele cai na água, ele cai no fogo, ele fica descontrolado, ele range os dentes. E eu pedi para os seus discípulos orar por ele, pôr a mão sobre ele, expulsar o que está nele, mas eles não puderam, não estavam preparados. E depois dessa glória magnífica em cima do monte,
onde eles aprenderam de Jesus, e já desceram e já tomaram logo a segunda lição, né? E aquele homem, pelo texto, ele demonstrou pouca fé quando ele falou com Jesus. Será que, porventura, por acaso, o Senhor não podia curar meu filho? Ele já estava descreditado. Quantos crentes estão descreditados em Jesus hoje aqui no nosso meio? Na nossa cidade, no nosso estado, nesse país? Quantos crentes estão por aí afora, vagando longe da presença do Senhor, merecendo, precisando de uma misericórdia de Deus? Eles estão descreditados. Você fala da palavra, eles não querem ouvir. Você fala de Jesus, eles não querem ouvir, porque sabe tudo e não surte efeito, porque não estão preparados. É esses que nós temos que alcançar. Mas Jesus, será que o Senhor seria possível o Senhor curar o meu filho? Mas mesmo demonstrando pouca fé, a palavra de Deus me diz que Jesus o atendeu. Eu aprendo que você não precisa ter fé do tamanho de uma montanha. Se você tiver uma gotinha de fé do tamanho de um grão de mostarda, para chamar a atenção de Deus hoje, Deus vai revelar para você aquilo que você veio buscar nessa noite. Estou liberando uma palavra profética para você. Do tamanho de um grão de mostarda, se for a tua fé, vai chamar a atenção de Deus, e Ele vai fazer algo para você hoje, agora, porque Ele tem compromisso com a palavra. E Jesus respondeu para ele assim: olha, eu posso curar o teu filho sim. Oh, que bom então, Jesus, que você pode curar o meu filho? Posso. Só tem um detalhe. Jesus, comentando com ele, falou assim: você tem que fazer alguma coisa por mim. Como assim, Jesus? Eu preciso fazer alguma coisa para você curar o meu filho? Sim, você precisa. Deixa eu falar para você, você precisa fazer algo para Deus, para Ele entrar na tua causa. E quando Jesus falou isso para aquele homem, e aquele homem falou assim: mas como assim? Eu vou ter que fazer alguma coisa? Jesus: sim. O que é, Senhor? O que eu preciso fazer? Você precisa crer. Faz isso por mim, porque tudo é possível para aquele que crê. Tão somente creia. Jesus não determinou o tamanho da sua fé, Ele só determinou que tenha fé. O tamanho da sua fé vai de acordo com a nossa necessidade. Se você precisa muito, você tem muita fé. Se você não precisa de muito, você tem pouca fé. Deus não mede a quantidade da fé, Ele olha se existe fé dentro do vaso. Quantos estão me entendendo? Amém. Você precisa crer, porque tudo é possível. Só crer. Crer requer uma ação. Agora eu chamo a sua atenção. Para crer tem que ter uma ação, sim ou não? Se você não tiver ação, você não crê. Segundo, requer movimento da nossa parte. Você tem que crer e tem que ter movimento. Você tem que acreditar e ir lá buscar, ir lá falar, ir lá pedir e ir lá para receber. Então você tem que ter um movimento além de você crer. E Jesus disse para aquele homem: ok, você crê? Você crê, irmão, em Jesus? A senhora crê? Você crê, Regiane? Você crê? Você crê? Você crê? Sabe o que Jesus falou para aquele homem? Traga-o a mim. Os discípulos não puderam, mas tragam a mim. Você crê? Traga aqui. Então ele teve que agir. Ele teve que pegar aquele menino e levar até na presença de Jesus. Eu não sei como está o teu coração agora, depois de ouvir essa palavra, mas eu posso garantir para você com todas as letras, que quem está aqui no nosso meio chama-se Jesus, para fazer algo grande na sua vida, porque Ele vê fé em você, Ele vê que você crê nele, Ele sabe que às vezes na sua dor, na sua dificuldade, é difícil de você expressar esta fé, mas o Espírito Santo que habita em você, faz Ele entender que a fé que está em você, é capaz de mover montanhas, e qualquer problema que se levantar contra você, o próprio Deus dos exércitos se levantará e guerrear a tua peleja. Amém. Se você crê nessa palavra, você vai dizer um amém bem forte. Amém. Como eu disse para você,
que tem que crer, e tem que ter movimento, e tem que ter ação, eu quero fazer algo profético com você aqui hoje. Não me entendam mal, eu sei que pela palavra de Deus, a gente unge quem está doente, quem está enfermo, mas pela palavra, pela autoridade de Deus, eu posso ungir, e eu vou ungir a tua vida nesse momento, se você me der a oportunidade de você vir até o altar. Eu vou ungir a tua vida, através de você, a tua casa será ungida, os teus filhos serão ungidos, as tuas finanças serão ungidas, e Deus vai cumprir, porque Ele prometeu, e Ele vai cumprir, porque Ele garante a palavra viva e eterna dEle. Eu quero que você venha até aqui, estenda suas mãos, eu vou ungir as tuas mãos com óleo, e esse óleo é uma ação espiritual, e se você crer, você vai receber, como diz a palavra. Se tão somente creres, irá receber ainda hoje aquilo que Deus tem para a sua vida. Estenda a sua mão comigo. Deus santo, Deus amado, Pai todo poderoso,